boa noite. Bem-vindo ao Mooncast BR, o podcast que... Questão de privilégio pessoal, pode abrir a janela? Tá certo. Abre lá. Abriu? Questão de privilégio pessoal? Tá. Pode repetir? Eu tava falando que o Mooncast é o podcast... Questão de privilégio pessoal. Alguém viu meu celular? Questão de privilégio pessoal, eu tô com fome. Meu Deus. Tá, chega. No primeiro episódio a gente falou um pouco sobre a Modelândia do Centro-Sul. É claro, é que a gente conhece melhor. Nesse episódio a gente vai dar holofotes para conhecer um pouco mais da Modelândia nordestina, que é um dos grandes polos da Modelândia brasileira. Eu sou o Hugo Padilha e esses são o Henrique Gomes. Tudo bem? E aí, gente? Lucas Kotoski. Oi. João Vitor Corrêa. Tudo bem, pessoal? E é claro, nós temos uma convidada especial hoje, Ana Carolina Revoredo. Acertei, né? Acertou. Estudante sim. de Direito da UFRN e ex-primeira secretária da SOI. E já diretora da SOI, CIPEM, Temas. Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Tudo bem, gente. Tô ótima. Queria agradecer o convite para participar dessa iniciativa de vocês. Dizer que é uma iniciativa muito bacana, de verdade, que pode contribuir para trocar mais ainda as experiências entre os modelos do Centro-Sul e Sudeste, e Sul também, e os modelos do Nordeste, e se for permitido, do Norte também. Também seria muito interessante que a gente conseguisse abarcar também a região norte do país. E mais uma vez, como eu já falei no início, estou muito feliz com o convite, espero que a gente possa construir uma troca de experiências bem bacanas à noite. A gente tem uns ouvintes bem ativos no Norte. Já mandaram bastante coisa pra gente. Seria até Que bom. bacana. Seria A gente ótimo, você de verdade. somente abrir um convite aí. Caso vocês queiram, vocês podem contactar a gente. E acho que seria uma experiência muito interessante. Sim. É bom deixar claro que apesar do podcast ser sempre nós quatro, né, fixos, né, eu, Hugo, João Vitor e Lucas, a gente está sempre aceitando, não só dando, convidando, mas também aceitando a participação de outras pessoas, principalmente aquelas que não estão no Centro-Sul, para poderem democratizar melhor o debate e poder falar mais dessa Modelândia que a gente não conhece muito. Que nem a Carol Revoredo agora está fazendo essa honrosíssima participação, né? Tomara que eu consiga mesmo atender a expectativa de vocês, que a gente consiga tirar alguma coisa boa desse diálogo de hoje à noite. Tá bom. Obrigado, Carol. Então vamos começar com algumas perguntas, né? Porque você sabe que nem eu, nem os meninos, a gente tem experiência com o Nordeste. O que eu tenho é que eu já ouvi falar do que acontece, né? E a gente sabe que tem uma dificuldade um pouco de comunicação, né? Entre o Nordeste e o Centro-Sul em termos da Modelândia. Você concorda com isso? Bom, eu acho que, de princípio, acho que há uns 5 anos atrás, a gente podia falar nessa dificuldade de comunicação de uma forma mais abrangente, né? Mas hoje em dia, eu acho que principalmente eu não posso estar puxando sardinha pro meu lado, mas eu não sei se vocês conhecem, mas a ANET é uma associação de estudos transnacionais, com Enomun, que é o encontro de organizadores de modelos das Nações Unidas, tem proporcionado todo ano uma reunião desses secretários gerais e componentes do secretariado e ex-componentes de simulações do Brasil inteiro, para que haja realmente essa troca de experiências, né? E tem sido muito proveitosa. Uma prova disso é porque há uns 3 anos atrás foi feito uma parceria entre, não sei se ainda está vigorando a parceria nesses 3 modelos que eu vou falar, mas uma parceria entre a SOI, o UNGSMUN e o AMUN para a unificação das regras. Né? E eu acho que sair das regras de modelos das Nações Unidas, eu acho que isso aí já é um grande passo que foi dado para que acontecesse realmente uma comunicação entre esses modelos do Nordeste, do Centro-Sul, Sul e Sudeste, né? Eu acho que é uma boa forma de se iniciar esse intercâmbio e de se intensificar também, né? Então, acho que existe essa diferença, mas acho que aos poucos ela vai sendo suprida. Essa distância, não é diferença, essa distância, mas aos pouquinhos ela está sendo suprida. Tô dando uma olhada aqui no guia de regras do URGSMUN, que sim, eu deixo em cima da minha esquerda. E aparentemente as regras do guia de regras valem para o AMUN, para o FAMUN, para a SOI,
pros Primuns e pros Desmond. Justamente, Sim. até peço desculpa por ter Você citou o Famum também, né? Exatamente. Exatamente. Não é bem unificado. Eu não- Sim, é uma coisa muito boa. Eu acho que é um bom começo, né? Pra gente transformar, Unificar a fazer o regra. fortalecimento dos modelos brasileiros, né? Principalmente. Porque quanto mais intercâmbio de informações a gente tiver entre esses modelos, mais rico vai ser pra nossa Modelândia, né? Não agora, porque eu acho que isso aí é uma coisa que vai surgindo e vai se intensificando nos próximos anos, mas aos pouquinhos a gente vai contribuindo para que essa unificação dos modelos seja muito maior. Muito bem. Henrique, você tem alguma pergunta? Sim. A minha pergunta é o seguinte. Eu já ouvi de pessoas aqui de Minas que foram pra SOI que é um clima, um ambiente completamente diferente do que a gente tá acostumado. E tipo, eu não consigo conceber isso muito, claro, porque eu nunca fui ainda, mas eu pretendo ir. Mas eu queria que você me explicasse um pouco melhor, Carol, que tipo, quais seriam as diferenças materiais entre tipo os delegados, o evento em si, os comitês que tem na SOI, que seria mais diferente do que você já viu aqui no Sudeste? Eu acho que uma grande diferença entre os modelos, principalmente o Temas, né, que é um modelo que eu tive a oportunidade de ir, infelizmente, pro Urgismum, pro Famum e para o Amum eu não pude ir, e ainda pretendo, mas não sei como será, porque como eu comentei com vocês antes de começar a entrevista, eu tô terminando o curso, então as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Mas o que eu posso ver de grande diferença é porque a maioria do pessoal que organiza os modelos do Nordeste, quando eu falo os modelos do Nordeste, eu digo os modelos do Nordeste que eu fui, que foram o Mundi, que é organizado na Paraíba, a Sono, que é organizada em Fortaleza, o Enomum, que é organizado, na verdade, a iniciativa é para ser organizada todo ano em uma cidade diferente do Brasil, né? E a Unicim, que é uma simulação que também é organizada aqui em Natal, e a SPEN, que é a simulação para ensino médio, fora a SOI. Essas simulações, eu posso falar por elas, mas elas são, em sua grande maioria, simulações muito jurídicas, voltadas para o jurídico. E não é uma coisa que eu vejo muito no Temas, por exemplo, entendeu? Até foi uma coisa que o Felipe Afonso, Pirata, falou pra mim, quando a gente conversou sobre essas diferenças, foi que até quando a gente não percebe, o tipo de linguagem que a gente utiliza é uma linguagem jurídica. Pra mim não é. Quando eu leio meu guia, eu acho que tá super assim, sem linguagem jurídica e coisas do gênero. Mas quando eu paro realmente pra analisar, poxa, pois no Temas não é assim. No Temas, pelo menos eu, como diretora, estou fazendo, desde que o Felipe conversou isso comigo, um trabalho para mudar um pouquinho a linguagem que é utilizada, né? Os termos técnicos que são utilizados. Mas não só em relação a material, né? A produção do guia. Em relação também, Henrique, você perguntou aos eventos, né? Eu acho que, por exemplo, aqui na SOI a gente tem muito evento, seja evento minicurso, seja palestra, seja ação de extensão em comunidade, escola pública, tudo isso. E eu não vejo muito no Temas, por exemplo, entendeu? Essa preocupação em realização desses eventos. Por outro lado, eventos sociais em si falando, eu não vejo que a SOI tenha tantos eventos quanto o Temas, por exemplo. Quando eu era do secretariado da SOI... Eventos sociais. Exatamente. A gente conversava muito sobre isso, né? A questão dos eventos sociais. E uma coisa que era colocada em pauta era a questão do público, que é para quem a gente produz esses eventos sociais, não comparecerem aos eventos sociais pelo fato de, no Temas, a maioria dos delegados do Temas são de outras cidades do Brasil. A maioria dos delegados da SOI são do Nordeste, de Natal principalmente, né? Então, esses delegados da SOI, eles estagiam, eles têm aula, eles trabalham, e aí eles não vão simplesmente só para aquele modelo, né? Então, acaba que uma festa numa quinta-feira, por exemplo,
é inviável e a gente acabaria produzindo uma festa para não ter tanto público quanto deveria, entendeu? Então a gente prioriza, por exemplo, um evento social para o último dia da simulação, que na SOI é o domingo, entendeu? Nos outros dias da SOI nós temos as festas dos comitês. Os comitês têm a liberdade de organizar a festa, caso eles queiram, em parceria com os comitês ou sozinhos, e aí vai da vontade de cada comitê e a gente vai abrindo as festas para o outro pessoal dos outros comitês também, e assim por dentro. Mas a simulação mesmo é um pouquinho diferente do Temas, porque só tem uma. Ô, Carol, deixa eu te perguntar, isso daí é só na SOI ou é no Nordeste inteiro? Oi? Esse negócio essa questão dos eventos sociais. Ah, não. Seguinte. É coisa da SOI ou é amplo? Pelo que eu me lembre, a Sona também só tem uma festa. O Mundi, no ano que eu fui, teve 2, mas parece-me que esse ano, que desde o ano passado, tá tendo só uma também. A Unicim não tem, mas eu creio que o pessoal do secretariado deve estar se organizando para fazer. O Enomundo também ainda não me SPEM não, porque é de ensino médio. Então a gente não tem como fazer. Mesmo. Aparentemente uma concentração bem menor. Oi? Uma concentração, Perdão? digamos que é uma concentração bem menor. Se a gente for pegar algumas simulações do Centro-Sul, você vê todos os dias com um tipo de evento e de uma forma um pouco mais institucionalizada a questão do evento em si. Justamente. É interessante, é uma diferença que eu vejo. É interessante que você mencionou também os eventos fora da simulação em si, né, os eventos do secretariado, para poder envolver a comunidade. Às vezes eu sinto um pouco de falta nisso, nas situações do Centro-Sul, mas eu sinto que está crescendo bastante. Eu vejo que o Temas, por exemplo, eles estão engajando, né, em algumas outras coisas. E eu acho que o Urubus também está tentando, então eu acho que está crescendo isso. Acho que é bem interessante, talvez possa haver um diálogo maior, justamente para poder aumentar ainda mais. Com certeza. Até para tirar a mistificação de que a simulação ela só ocorre naqueles 5 dias, 4 dias. Ela ocorre o ano inteiro. E a diretoria eles prepara o ano inteiro. O secretariado trabalha, terminou a simulação, o secretariado já está trabalhando na do ano seguinte. E os diretores também, produzindo comitê. Então é uma coisa que realmente não para. E é bom se usar esses espaços para expor para a comunidade acadêmica, né? Acredito que através de vários grupos, como, por exemplo, a Modelândia, que é onde vocês divulgam o podcast também, que existem outras atividades além dessa, né? Que o trabalho é muito mais enriquecedor, não é só um guia de estudos, é uma preocupação com o que está acontecendo na sociedade de hoje em dia, é uma vontade de fazer alguma coisa diferente e mostrar que a gente pode fazer, né? Que o interesse pelo direito internacional ele não se restringe só ao panorama exterior, mas também ao panorama interno, né? Então, eu acho que a parte mais interessante que tem de fazer esses eventos é expor que não é só aquele mundinho das relações internacionais. Não mundinho, vocês entenderam o que eu quis falar. Aquela esfera das organizações internacionais e coisas do gênero, mas também uma preocupação com o que está aqui, né? O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo tanto também no resto do mundo. As simulações e esses eventos externos, ele tem essa como é que eu posso falar? Essa forma de despertar o interesse de quem vê de fora, e é uma forma também de chamar os futuros delegados para a simulação, né? Poxa, aquele evento, aquele projeto de extensão, ele se importa também com atividades diferenciadas, né? Não se importa só com a questão internacional da coisa. Então deve ser muito legal, porque eu posso não ser tão seguro para falar de questões internacionais, mas eu também posso falar do que está acontecendo aqui na minha cidade, por exemplo. Entendeu? E isso faz uma grande diferença. Esses programas sociais, eles têm em todas as simulações, só que em maior ou menor grau. Mas realmente a gente costuma ver mais só a parte da simulação mesmo, do debate de comitê, mas se você olha, fazendo mais uma aprofundada, aí você sempre vai ver que tem
um plano social por trás. Não, eu digo assim que realmente eu não tenho tanta... Perdão. Eu não tenho tanta vivência nas outras simulações do Centro-Sul, Sudeste e Sul. Eu tenho só no Temas. E assim, eu tenho visto que está crescendo cada dia mais. Mas é uma coisa que eu vejo particularmente na SOI, porque a SOI é onde eu trabalho há muito tempo já, né? Já faz um bom tempo que eu estou na SOI, então eu posso falar com mais propriedade. Mas eu fico muito feliz de saber que existem iniciativas também nessas outras simulações e saber que não é só a SOI que está fazendo isso, que as outras simulações também exportam, né? É muito bacana, de verdade. Inclusive, se vocês puderem me informar assim, sobre o que está acontecendo nas simulações de se organizam, eu vou achar fantástico. Eu adoro saber, adoro estar inteirada. E adoro trazer informações para cá também. Poxa, o tema faz isso de muito legal. Por que a gente não faz aqui também uma coisa similar? Por que a gente não importa algumas ideias? Por que a gente não exporta? Eu acho que isso é o mais legal de modelos, é o mais legal de se viajar para simular, de acontecer esse intercâmbio entre as simulações, é você... A troca de informações mesmo, eu acho que é o mais bacana. O aprendizado que você tem é gigante. Então, eu peço perdão se eu falar alguma coisa. Poxa, mas no meu modelo tem isso. E ela disse que não tinha. Gente, eu não fui a todos os modelos do Brasil. E mesmo que eu fosse, eu não saberia tudo que acontece. Então, caso vocês achem que é diferente, podem falar, não, Carol, mas no meu modelo tem. Aí eu, poxa vida, que legal, como é que funciona? Aí que a gente... constrói uma coisa bem bacana. Carol, aproveitando, né? O que tu disse que os modelos tinham muito que aprender com os outros, quais são as coisas que tu acha que as simulações do Nordeste poderiam aprender com as Centro-Sul e vice-versa? As simulações do Nordeste, como eu já falei anteriormente, eu não sei, mas enfim, eu acho que eu já falei anteriormente, são simulações muito como me falaram uma vez quando estavam escrevendo a SOI, por exemplo. Para mim, era que é muito profissional e um pouquinho, enfim. E esse profissionalismo me deixa, enfim, saber que as pessoas veem esse profissionalismo na gente me deixa muito feliz. Mas eu também tinha vontade que a simulação da gente tivesse uma participação de delegados de fora maior, tivesse um intercâmbio, que as pessoas pudessem viajar para outros estados, conhecer outras simulações e trocar mesmo, sabe? Poxa, na minha simulação não existe, a gente, sei lá, é difícil realmente de fazer essa diferenciação, mas eu acho que um ponto que eu posso levar é que eu vejo que o pessoal do Nordeste não tem essa cultura de viajar nas outras simulações para conhecer realmente como funciona, né? Porque eu acho que eu aprendi muito com temas, eu aprendi muito também a tornar a simulação da gente, apesar de eu considerar uma simulação muito boa, perdão por estar puxando a sardinha pro meu lado, mas poder tornar um pouquinho mais contraída também, né? Poder continuar levando tudo a sério, mas tentar envolver os delegados de outra forma, entendeu? Tentar ter um plano, por exemplo, para receber os delegados que vêm de fora. Mesmo não tendo festas, mas sempre ter aquela preocupação de deixar o delegado sempre com alguma coisa em mente, de sempre tentar receber o delegado da melhor maneira possível, enfim, eu acho que isso são coisas que a gente aprende com temas, por exemplo, entendeu? De além de manter o trabalho bem feito, né, tentar ser um pouquinho mais lúdico para com os delegados, né? Falando em delegado, Carol, quando teve gente do Temas que foi na SOI, essa última agora, Foi? a Cris, né? Foi. Aí ela me falou que o modo de simular, o modo dos delegados agirem dentro do comitê era completamente diferente do que a gente está acostumado aqui em Minas Gerais. Sim, eu também não entendi. Eu queria que você soubesse me explicar isso, porque eu realmente queria saber como que o delegado do Nordeste se comporta diferentemente de um delegado mineiro, por exemplo. Cris conversou sobre isso comigo, inclusive foi ela que falou dessa questão
Oi, Cris, estou falando em você mesmo. Dessa questão do profissionalismo da gente. E foi uma das coisas que ela citou quando falou isso que você acabou de falar, Henrique. É que os nossos delegados, eles são muito sérios, né? Não que o tema não seja, mas eu acho que é em relação a isso que ela queria falar. Da seriedade que o delegado encara num personagem, entendeu? Ele é aquele personagem, não vai negar aquele personagem nunca, e ele vai agir como se ele fosse realmente um chefe de Estado, um diplomata, um representante da organização internacional. Ele vai segurar naquilo ali e não vai negar nunca. Entendeu? Eu acho que é mais em relação a isso. E também a questão da linguagem, né? A questão da linguagem de ser um pouquinho mais jurídica. Porque, como eu disse, desses todos os modelos que eu falei do Nordeste que tinham, que eu fui, né? Eu acho que só o Mundi, que não é organizado por estudantes de direito. Então, acaba... levando, e que o público não é majoritariamente estudante de direito, que é uma coisa que a gente está tentando mudar muito, que a gente vem tentando chamar estudante de economia, estudante de engenharia, estudante de relações internacionais, estudante dos mais diversos cursos para poder diversificar e trazer muita coisa boa também para o modelo. Então, mas majoritariamente nosso público é de estudante de direito. Então a postura acaba sendo um pouco diferente, a linguagem acaba sendo um pouco diferente. Entendeu? A forma de ver a questão acaba sendo um pouco diferente. Por mais que a gente não queira, mas acaba sempre puxando um pouquinho pro viés, né? É mais ou menos isso que você queria de resposta? Sim, era isso mesmo. Obrigado por responder. É interessante você citar isso porque eu tô muito feliz de que, pela primeira vez nesse podcast, eu não sou o único estudante de direito aqui. Sim, eu me sinto excluído. Oh, gente. Não. Tudo nós faz réu. É não. E aqui, deixa eu fazer uma pergunta, voltando aquele tópico da integração, que eu acho que seria interessante. A gente falou o que seria bom, né, uma integração. Por que integração? Mas como você acha que seria o como dessa integração? Sabe? Você citou a questão da padronização de regras e tal, mas será que tem outras ações concretas que os modelos aqui a gente está falando? Porque talvez tenha gente que organiza modelos em todo o Brasil que esteja ouvindo a gente. Como que a gente poderia encorajar essas pessoas a realmente fazer isso, sabe? Aumentar o diálogo, etc. Eu acho que acaba... Eu não sei se eu vou responder correto a sua pergunta. Se eu não responder, você fala, não, cara, não foi assim que eu perguntei, e a gente refaz. Eu acho que até pela questão que eu falei, que, por exemplo, os modelos do Nordeste são majoritariamente jurídicos, e os do Centro-Sul eu já acho que eles são meio termo. E eu acho que talvez esse intercâmbio fizesse com que os modelos do Nordeste ficassem um pouquinho menos jurídicos e os do Centro-Sul um pouquinho mais jurídicos, por exemplo. Entendeu? Eu acho que seria interessante por isso. Além de, existem muitas práticas, como eu já mencionei anteriormente, que são próprias do Nordeste, a preocupação maior, Nordeste não, do Centro-Sul, que são próprias do Centro-Sul que o Nordeste não tem. E realmente uma intensificação em questão de recebimento de delegado e essas coisas. E intensificação das outras atividades que possam envolver a simulação, que acontece no Nordeste, que apesar de acontecer no Centro-Sul, pelo que vocês falaram, é muito menor. Então, acho que esse intercâmbio tornaria a nossa Modelândia muito mais forte. No cenário até internacional também, né? Não seria, existem duas Modelândias no Brasil. Uma do Centro-Sul e uma do Nordeste. Mas por que Ou três, né? Se você considerar do Norte. Do Norte também. Perdão, gente. Perdão, Norte. Vocês são lindos. Perdão, de verdade. Mas, não poderiam... A questão não é existir 3 Modelândias totalmente diferentes, mas existir uma Modelândia que a cada dia vai melhorando, que cada dia vai ensinando coisas diferentes para os seus componentes, e dessa forma a gente pode ser visto até no panorama internacional, nas simulações que acontecem internacionalmente, de uma forma diferenciada, né?
Apesar de eu achar as simulações do Brasil simulações muito boas, simulações muito comprometidas, simulações muito organizadas, porque todas as simulações que eu fui foram muito bem organizadas, muito bem feitas, guias muito bem escritos, staff muito bem preparado. E assim, eu acho que isso é a parte mais importante para fazer com que se inicie mostrando tanto para o lado do exterior que a Modelândia brasileira tem muito a oferecer e muito a aprender também, né? Apesar de ter muito a oferecer, tem muito a aprender. Sim. A questão de não existir, talvez, porque eu já conversei com vários amigos meus que se moraram fora do Brasil, não existe tanta competitividade na Modelândia brasileira por menção honrosa, por exemplo. Existe, mas não existe tanto quanto nas simulações internacionais. As simulações brasileiras, o delegado vai para aprender, o delegado vai para talvez se saltar, porque eu comecei a simular mesmo, morria de medo de simular e, enfim, comecei a simular realmente, me tremendo todinha a cada discurso que fazia, só que agora as coisas mudaram e eu pude me sentir mais confiante para falar em público, com uma bagagem de conhecimento muito maior, com também as relações que a gente falou das questões das relações muito aqui nesse podcast. Então, acho que das relações, a troca de experiências muito grande, entendeu? O delegado, ele vai realmente para aprender, ele vai realmente para conhecer, o que é um pouquinho diferente do que acontece nas simulações internacionais, pelo que me falam. E eu acho que isso aí podia fazer com que nossa Modelândia se fortalecesse bastante. É verdade. Foi isso que você perguntou? Mais ou menos, também, assim. Eu estava pensando assim, por exemplo, quais ações você acha que poderiam ser tomadas e reforçadas para a gente poder alcançar esse intercâmbio? Então, por exemplo, iniciativas como o ENAMUN, né, o Encontro Nacional dos Organizadores das Nações Unidas, entre, sei lá, com o secretário-geral dos modelos do ano. Você acha que tipo de ações assim, a gente poderia falar para o pessoal, gente, faz isso que eles vão se integrar mais? Olha, eu acho que primeiramente, como você já falou, a questão do intercâmbio maior entre os próprios organizadores das simulações, né? Cada um expor para o outro como funciona a sua simulação. A minha simulação funciona, por exemplo, em 5 dias, a minha em 4. Mas por que você acha que a sua funciona em 4 dias e a minha funciona em 5? Não, porque eu acho que em 5 dias os delegados ficam mais envolvidos e coisas assim. A questão que é o que acontece no ENAMUN, né? No ENAMUN a gente faz várias perguntas, várias mesas redondas de discussão que envolvem a questão das regras, a questão do código de vestimenta, a questão de integração do delegado, todas essas de modelos também, para que consiga acontecer uma padronização muito maior dessas questões. E eu acho que o intercâmbio, a vontade, né? Poxa, eu sou secretária-geral de uma simulação no Acre, por exemplo. Por que eu não vou entrar em contato com a secretário-geral, de qualquer outro modelo do Centro-Sul, entendeu? Ou até do Nordeste, para saber como funciona, para saber como ele organiza a simulação, para saber qual a estruturação do secretariado dele, por exemplo, como a gente estava conversando antes, e por que existe aquela estruturação. Por que é diferente da minha, por exemplo? Como o Hugo falou, a SOI é estruturada em secretário-geral, vice, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro e os diretores administrativos. Por que é organizado assim, enquanto muitas das simulações são organizadas em secretário-geral, secretário administrativo, secretário acadêmico e os outros secretários? Por que é assim, entendeu? Acho que ter essa vontade de saber o porquê que é diferente e ver, poxa, será que essa diferença faria alguma coisa de diferente no meu modelo? O que eu posso pegar dessa organização que é um pouquinho diferente e trazer para mim, entendeu? Eu fico pensando, Carol, também não é o caso, entendeu? De a gente começar a pensar sobre que tipo de coisa é segredo industrial de uma simulação, sabe? Que tipo de coisa que a gente não poderia
abrir para público para conversar entre a gente, né? Tipo, os projetos de simulação, tipo, algumas coisas desse tipo, né? Justamente para expandir esse horizonte das simulações. O Enomon é importante para isso. Exatamente. O Enomon ele tá aí justamente para que ocorra esse intercâmbio entre as simulações e que os organizadores de simulações possam expor como funciona e dessa forma realizar realmente o intercâmbio. Por isso que eu acho que o Enomon foi uma iniciativa e é uma iniciativa tão importante da ANET, que assim, agradeço muito por ter feito parte, né, e fazer parte ainda, não mais da organização do Enomon, mas da ANET, porque eu acho que é uma iniciativa que realmente precisa, né, para que ocorra muito mais esse intercâmbio entre as simulações. Aqui no primeiro, né, no primeiro episódio do podcast, a gente falou que a gente estava satisfeito com a diversidade de comitês aqui no Centro-Sul, né? Que a gente tinha gabinete, a gente tem comitê jurídico, a gente tem comitê de segurança, comitê rosa, a gente tem de tudo, né? Ou pelo menos uma quantidade suficiente do de tudo, né? Você que participou de muita simulação no Nordeste, você acha que lá também tem uma diversidade satisfatória? Ou que nem você comentou que tem um viés pro direito muito forte? A diversidade dos comitês na simulação do Nordeste eu considero muito boa. Agora sim, por exemplo, a gente não tem uma cultura de gabinete muito forte. Eu acho que, apesar da SPEN ter um gabinete, né, eu já ter visto outros gabinetes também, eu acho que não é tanto quanto aí, por exemplo, todo Temas tem um gabinete, entendeu? E não é assim aqui, por exemplo. Eu acho que a questão da grande quantidade de comitês históricos que eu vejo nas simulações, principalmente no Temas. O Temas, até ano passado, era só comitê histórico, assim, eu não via outro que não fosse. Então, aqui já não é, aqui já são comitês mais atuais. De vez em quando tem um comitê histórico, sabe? E a questão também... Talvez com o Amon. Eu acho que talvez justamente pelo próprio caráter jurídico que a Carol mencionou. Então, por exemplo, se a gente for colocar o jurídico em posição política, qual seria o comitê, digamos, mais político? Seria justamente o comitê de gabinete, que é a básica discussão do executivo. Então, talvez justamente por essa questão dessa natureza. Então, assim, eu acho que o que eu não vejo muito, apesar de ter enxergado de uns tempos pra cá, é a questão dos comitês muito diferentes, entendeu? Que eu vejo muito em Temas, por exemplo. Vejo bastante esses comitês excêntricos. E eu não vejo tanto aqui. Apesar da gente ter muito comitê diferente, teve Espero que seja um elogio. Bem interessante, mas ficam, sim, por exemplo, toda simulação sempre tem um CS, só sempre tem um CS, as simulações daqui, em sua maioria, sempre tem um CS. Então, e sempre tem uma corte, o comitê jurídico, o comitê rosa, o comitê vermelho, e por dentro. Mas sempre tem essa variedade. Agora não existe tantos comitês diferentes assim. Mas, Carol, não é muito diferente daqui, não. Carol, mas aí vocês costumam fazer comitês internacionais fora do sistema ONU? Sim. Inclusive, meu comitê da SOI do ano passado foi a UNPO, que é totalmente fora do sistema ONU. Aposto que foi o comitê mais fofo da SOI. Foi o comitê top. Eu amei a UNPO, gente, eu amei. Apaixonada por aquele comitê, apaixonada por tudo. De verdade, apaixonada. Tem outra visão sobre o sistema internacional depois da UNPO, porque a pessoa aprende muito, de verdade. O bom de ter comitês diferentes é que você acaba aprendendo tanta coisa, diferente do sistema ONU, você acaba aprendendo tanta coisa boa, assim, que você pode aplicar. Eu não olho mais uma questão curda da mesma maneira que eu olhava ano retrasado, por exemplo. Entendeu? Então acaba que você acaba crescendo bastante como pessoa também, a sua esfera intelectual acaba sendo muito maior. Isso é ótimo. É muito bom. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Acho que dá pra terminar por aqui. Não? Gente, rapidinho, Carol, respondi fica à direitinho vontade. o que vocês Fala o que você perguntaram. quiser. Respondi direitinho o que vocês perguntaram. Vocês ficaram satisfeitos com as respostas? Caso vocês não tenham ficado, pode perguntar de novo. Eu respondo 1000 Carol, tudo isso, essas perguntas podem ser respondidas com uma frase. Você é uma fofa. Muito obrigada, de verdade, muito obrigada. Foi um prazer gigante
ter sido convidada para fazer parte desse bate-papo da gente. E eu espero realmente, assim, eu acho que fica um toque para os organizadores de modelos no Brasil inteiro, principalmente levando-se em conta, como os meninos já falaram, eles também estão saindo, mas eu também estou saindo dessa vida de simulações e, assim, meu coração fica apertado, porque eu acho que, caramba, a gente tem tanto que aprender e a gente tem tanto que trocar. Eu acho que quando eu escutei principalmente a ideia do Enomoon foi quando eu fiquei mais feliz, assim, poxa, a gente vai poder realmente sentar numa mesa e discutir o que eu tenho pra acrescentar no seu modelo, o que você tem pra acrescentar no meu e trocar isso. E eu acho que, caramba, eu espero que as pessoas que estão entrando nessa Modelândia hoje consigam continuar essa vontade de mudar, essa vontade de crescer, essa vontade de fortalecer os modelos que a gente tem. E, enfim, gostaria de convidá-los para viajar o Brasil inteiro esse ano. Você tem tempo de viajar, você tem condições de viajar, né? Você tem diplomas para viajar. Você viaje, você aprenda, você pesquisa, você vá atrás, porque eu acho que o engrandecimento pessoal que você tem com os modelos das Nações Unidas é gigantesco. Quando entrei na faculdade em 2012, que foi quando eu comecei a simular, infelizmente, porque não tive condições, quer dizer, não tive coragem de simular no ensino médio, que foi um erro, assim, que se eu pudesse ter apagado da minha vida, eu teria começado a simular lá. Eu tenho começado a simular lá. Então, você que é pequenininho, começa a simular, você bota sua vergonha de lado, chega lá, some. Você que tá entrando na universidade agora, poxa vida, o engrandecimento que eu tive durante esses meus anos de simulação foi gigantesco. Eu não sou a mesma pessoa que eu era em 2012 quando comecei a simular. Não sou, cresci muito como ser humano, aprendi muito, caí bastante com várias lições que me deram os modelos. E tudo que eu sei hoje, tudo que eu gosto hoje, eu sou apaixonada por modelos das Nações Unidas. Eu acho que é o que eu gosto, é o que eu digo pra todo mundo. Olha, simular é o que eu mais gosto de fazer. E eu acho que vocês têm que entrar, porque a quantidade de coisas que vocês têm a tirar disso é muito grande. E a quantidade de coisas que vocês têm a ensinar também. Então, prossigam nessa vida, prossigam fazendo o modelo de vocês crescer, o interesse pelos modelos, que é uma coisa que eu me preocupo muito dessa nova geração, de ter interesse pelo modelo, de querer levar o modelo pra frente, de levar o modelo com coração mesmo. E não deixe essa cultura dos modelos cair. Não deixe, se a cidade não tem modelo ainda, cria. Entre em contato com pessoas de outros modelos. Como é que vocês criaram? E assim por diante, fazendo isso crescer. Fazendo a nossa rede de modelos no Brasil crescer. Tá bom? Carol sabe. Escutem a Carol. Tá bom. Carol, obrigado por topar o convite, né? Muito obrigado pela sua participação, por ser maravilhosa como sempre, né? Foi um prazer gigantesco. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Tá bom. E se você quiser, né? Você pode ficar à vontade se você quiser divulgar quando vai ser a próxima SOI. Eu quero fazer a propaganda. Pode fazer. Pode divulgar os comitês também, gente, porque eu mesmo quero saber quais são os comitês. Peraí que eu tenho que pegar uma colinha aqui, porque são muitos comitês, aí eu fico perdida. Sério mesmo. Mas bom. Vamos lá. A CIPEM, que é a simulação para ensino médio, vai acontecer agora em junho, na primeira semana de junho. Deixa eu só abrir o calendário, gente, porque eu sou horrível com datas de Vero. Eu acho que é de 2... Que é quarta-feira? 2 a 5 de junho, aqui em João Pessoa. Então, você que é do ensino médio, que é dessas áreas do Nordeste, que tem vontade de vir simular, e quem não for também, super está convidado. As inscrições para a simulação vão começar agora dia 1º de abril. É muito legal a experiência. Eu me apaixonei pela simulação para ensino médio na SPEM. E vamos mudar agora de simulação, porque senão eu vou passar o dia todinho aqui falando. Convido também vocês a irem pro Enomoon, que esse ano vai acontecer em João Pessoa, então falar de Enomoon. De 3 a 6 de agosto, em João Pessoa. Gente, é uma experiência fantástica, de verdade. E convido vocês a ir pro Temas. Maravilhoso, Temas, assim, fantástico, me ensinou muito na minha vida. Amo Temas de paixão. Vai acontecer de 26 a 29 de maio em Belo Horizonte. Henrique deve fazer a propaganda, todo o podcast deve fazer a propaganda. Se não fizer, meu Henrique tem que fazer. E pra SOI,
que vai acontecer de 5 a 8 de outubro, em Natal, Rio Grande do Norte. A SOI, que é a simulação que me acolheu e que me proporcionou, assim, conhecer as simulações que eu conheci, ter os contatos que eu tive, inclusive com os meninos, com o Hugo e com o Henrique. O João e o Lucas, eu infelizmente não tive um contato muito, assim, de conversar antes do podcast, mas eu sou muito grata. No tema você vai ter essa oportunidade. Exatamente. Olha aí, mais um motivo para todo mundo ir para Temes. Então, assim, eu só queria convidar vocês a entrarem nos sites, tanto da ANET, que é o portal anet.com.br, para conhecer um pouquinho de como funciona a ANET, de como funciona o Enomoon, como funciona o Sinomoon, que é a simulação dentro do Enomoon, e entrar no site da SOI também. E a SPEN também é pelo site da ANET, viu, gente? Entrar no site da SOI, que é o www.soi.org.br, e ver nossos comitês. Vocês não vão se arrepender. Simular no Nordeste é uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa. Sério mesmo. A gente vai amar. Eu mesmo vou estar super feliz recebendo vocês no aeroporto. Todo mundo, levando todo mundo pra jantar no Camarões, toda feliz. Vai ser, assim, a felicidade da minha vida, porque eu adoro receber vocês. E eu acho que a gente tem muito que aprender com isso, então estão todos convidados para vir para a SOI, para vir para o Enomoon, para vir para o Temas e para a SPEN. Viu? Tá bom. Muito Tá thanks. Obrigado. E é isso, né, gente? Esse episódio foi um pouquinho mais longo do que o comum, justamente por causa do tema especial. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu muito a pena. E a gente vê vocês na semana que vem. Lembre-se de entrar no blog, né, no mooncast.com. Como é que é? mooncastbr.wix.com/mooncastbr, né? E no Facebook, facebook.com/mooncast. Tá bom? Assistam todos, então, eu assisto todos. E manda e-mail pra gente, fica à vontade. Mandem nudes, quer dizer, e-mail. Não, nudes não. Podem me mandar se vocês quiserem. Preferência foto de gato. Tchau. Até semana que vem. Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Abaixo, beijos. Tchau, gente. Nós.